Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. Você que nos acompanha sabe, aqui nós falamos sobre gestão de empresas, gestão de pessoas, empreendedorismo, inteligência emocional e sempre um convidado muito especial. Solta a vinheta! Muito bem, gente. Hoje o meu convidado mais do que especial é Henrique Lucena. Meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu querido. Estou muito feliz de estar aqui com você e a gente poder bater um papo aí com a turma. E olha, a gente já tava batendo papo, né? Muito, né? A gente gosta de falar bastante, já vai falando tudo um Vai passar pouquinho. muito rápido o nosso tempo hoje, porque nós temos tema pra caramba, cara. Show de bola, vamos lá. Eu adoro falar, gosto de falar sobre vários itens diferentes, né? Passei por N processos, N locais diferentes. Hoje trabalho com áreas muito diferentes uma da outra, então dá pra gente conversar bastante. Cara, a gente tava no esquenta aqui, eu tava perguntando pra você, né, como é que você consegue lidar, eu vou te apresentar esse currículo imenso que você tem aqui, maravilhoso, mas como é que você consegue ter dentro da sua cabeça tantas coisas de negócios, né, tanto empreendedorismo acontecendo ao mesmo tempo, cara? Pô, isso é uma pergunta legal, Cris. Eu até estava brincando no nosso esquenta. Normalmente eu sempre ensinei para as pessoas a focarem num ponto único para fazer melhor, né? Em vez de abrir muito, você foca, se desempenha, desenvolve bem, que aí você parte para um outro projeto. E de alguns anos para cá, muitas coisas surgiram ao mesmo tempo e são oportunidades diferentes. Para isso, eu consegui criar, eu chamo de bloco de foco, né? Onde eu pego o dia cada semana, cada dia da semana eu ponho um projeto em específico e dentro do meu dia eu crio blocos literalmente de conhecimentos de áreas diferentes e eu foco naquilo. E óbvio, eu preciso ter uma equipe muito boa por trás, senão não tem como você crescer sem aprender a delegar. Então, isso daí é o que me ajuda, me dá sustentação para isso. E não tem jeito, eu uso muito processo de auto-hipnose, processo de foco, para você conseguir desempenhar tudo que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. E além disso, você tem família. Tenho família, passeio, e por incrível que pareça, nos últimos anos eu migrei, né, um pouquinho, porque eu trabalhava com um foco de exclusividade para um grande grupo de educação. E quando eu saí, literalmente, fui desenvolver os meus projetos, fiz essa migração, antes eu trabalhava, por incrível que pareça, muito mais do que eu trabalho hoje. Então, como a ideia é realmente de você fazer uma gestão de tempo, conseguir se desempenhar, conseguir separar, faz você ter maior produtividade. Eu não tinha essa produtividade que eu tinha antes, uma meta só. Então, tinha um grupo grande, eu desempenhava uma função importante, mas hoje, com várias, né, ideias diferentes, vários projetos ocorrendo, eu tenho mais tempo e mais qualidade de vida, você acredita? Você tá falando, eu vou acreditar, porque, pô, você com tanta competência, né? Pô, eu tô vendo aqui o seguinte, você é presidente da Hub de Conhecimento Educacional, né? Exatamente. Essa questão de hub, a gente tem visto cada vez mais, né, as empresas falando sobre hub, Uhum. né? E conta um pouco para mim, cara, como é que tá essa questão? O que que você tá vendo dessa questão de hub educacional? Como é que você tá lidando com esse momento de educação e nesse negócio? Legal. A Hub ela surgiu numa época em que eu tinha essa exclusividade no ramo de ensino superior, então eu trabalhava com esse conceito, e eu tinha muitas empresas que vinham e falavam, Henrique, a educação no país ela está sofrendo algumas alterações em virtude do mercado, em virtude de uma necessidade maior, de um lucro maior, um faturamento cada vez maior, e a qualidade está decaindo. E eu pego muitas vezes o profissional verde. Eu tenho que capacitar ele aqui dentro, pagando um salário de 1 a 2 anos, para ele conseguir realmente desempenhar, desenvolver uma função de gestão, por exemplo, né? Que é o, vamos dizer, é onde a pessoa começa a realmente ter umas responsabilidades. Porque na área técnica, a gente sabe que você tem a sua responsabilidade, é muito importante você desempenhar aquela função bem, mas quando você lidera uma equipe, você começa a delegar conhecimento, passar uma meta que você recebe para frente, isso daí é onde você sente a pressão de verdade. E as empresas sentiam isso. Então elas falavam que eu preciso desse profissional mais rápido.
E aí surgiu a ideia da Hub de Conhecimento. Quando eu abri a título de curiosidade, ela ainda não tinha tanto esse viés que a gente ouve na Hub alguns anos atrás. Então, eu queria literalmente, a Hub de Conhecimento surgiu com esse conceito de você fundir realmente vários níveis, várias áreas do conhecimento para você formar um profissional do futuro. E o que eu vejo na hora que a gente montou é exatamente o que está acontecendo agora. A educação, de uma forma geral, ela vem decaindo em virtude de N fatores. A gente sabe que a área técnica ela é mais fácil de ser aprendida. Hoje a disseminação do conhecimento é muito fácil e ela muda muito rapidamente a área técnica. Então você tem que estar sempre se desenvolvendo. E o que a gente cai é sempre na ideia de soft skills. Então é literalmente onde a gente foca muito. A Hub surgiu exatamente para atingir esse ponto, esse nicho. Você sabe que você falando sobre questão de soft skills, né, essa questão técnica, na minha visão, quando você vai contratar alguém, né, e a gente até falou um pouco sobre dificuldade de contratar as pessoas, você, na minha visão, você precisa achar no profissional alguém que já tenha o hardware, certo? Sim. Para você poder colocar o software nela. Exato. Então, esse hardware tem que ser um hardware que funciona de maneira adequada, né? E esse hardware, apesar assim, teoricamente, todos nós que temos um corpo, temos um hardware, né? A missão, inclusive, né, da Nike fala isso, né? Sim, sim. Acho que ela fala sobre... é uma marca que, de repente, produz tênis para todas as pessoas que são atletas, Sim, alguma coisa assim. Se Se você tem um corpo, você é um atleta, né? Então, se você tem um corpo, teoricamente, você tem um hardware. Mas o hardware ele tem um sistema operacional para poder fazer ele funcionar. E aí a gente comentou um pouco sobre as gerações e tal. Então, eu penso que para poder fazer a escolha de um bom profissional, ele tem que vir com esse hardware bacana, que talvez tenha a formação de princípios, as coisas deles. Pessoal, agora eu vou colocar o software aqui e vai funcionar. Não que eu esteja querendo comparar as pessoas com máquinas, não é isso. Mas é mais para que as pessoas possam fazer uma analogia, né, de como é que isso funciona. Você tem buscado profissionais de que forma para poder montar essa inteligência e esse grupo que você está construindo? Você fez uma analogia boa, eu sou engenheiro mecatrônico, então eu sempre faço analogias em relação à máquina, equipamento, software de forma geral, porque também minha cabeça funciona muito nesses bloquinhos. Ainda mais depois que eu me formei como hipnoterapeuta, é melhor ainda. Aí eu entendi realmente o ser humano, o conceito de programação literal, né? Hoje, um profissional, o que eu vejo, é que nem você comentou, a gente sempre teve, ao longo das gerações, essa ideia da lapidação do ser humano para se tornar um bom gestor, um bom profissional, que vai realmente segurar uma bronca, porque quando a gente tem as metas, uma demanda que você tem que passar, você tem que deglutir e passar isso da forma mais mastigada possível para o pessoal, esse é o caminho que eu sempre vi como gestor. E isso não mudou. Isso, ao longo das gerações, esse papel continua igual. Então, o que eu vejo, principalmente para alguém que vai atender essa necessidade, é a inteligência emocional. E por mais que hoje a gente sabe que as gerações vão se tornando, talvez até depois do advento da internet, as coisas ficaram muito imediatistas. E você vai formando uma geração cada vez que pensa no agora, né? Sempre vão existir essas exceções. As pessoas que têm um controle emocional maior. Porque o resto você consegue lapidar. Essa geração, principalmente a atual, ela ensinou a gente, por exemplo, a ver uma série que a gente demorava um ano inteiro, né, para assistir, a fazer uma maratona. E saber que aquele conhecimento, que é uma carga de conhecimento e às vezes assistindo na velocidade na velocidade. Isso aí, quando não põe na vezes 2, né? A gente antes acreditava que precisava de um ano para absorver um conhecimento que hoje a gente maratona no final de semana. Eles que ensinaram isso. Então, eles se apegam a coisas que eles gostam e não ao que eles precisam. E a gente tinha esse conceito. A gente tinha medo de não tomar, por exemplo, uma nota alta, de ter falta. Eles não têm esse viés. Você tem que agradar eles. Então a gente muda um pouquinho, tanto que a Google, né, todo mundo põe a Google lá como uma empresa fantástica para se trabalhar, todo mundo sonha. Por quê? Porque ele entendeu que hoje, para você agradar esse intelecto, né, que vai realmente formar o seu futuro profissional, gestor, ele tem que gostar da empresa. Você já trabalhou em alguma empresa assim antes, Cris?
Eu não trabalhei. É. A gente tinha o conceito de ser uma engrenagem, já que tem analogia, a gente tinha aquele conceito de eu tenho que trabalhar. É o que eu falei, nos últimos 5 anos, inclusive eu fiz uma dinâmica essa semana, onde era para eu escrever onde eu estava 5 anos atrás, o que eu pensava e como eu pensava em crescer. E eu coloquei literalmente, eu tinha uma grande função, ganhava consideravelmente bem, e a minha função era crescer dentro da empresa, para uma vice-presidência, para uma área maior, para trabalhar mais ainda, sempre no mesmo assunto. E aí eu não via o meu lado pessoal. Trabalhava assim, para mim, desde moleque, eu sempre trabalhei 12 horas, 14 horas por dia, achando que é comum, achando que para você crescer e se desenvolver tem que ser assim. Hoje eu tenho o meu foco, eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde e sempre pensando nas minhas coisas. Mas é o jeito que você pensa que muda. Então, hoje eu não vejo como uma pressão, eu vejo literalmente como pontos a se atingir. Então, vira, entre aspas, aí também fazendo uma analogia a jogos. Você tem um ponto para se chegar e esse ponto ele vai te dar benefício mental mesmo, você vai ficar feliz de atingir. Então, quando você tem esse conceito de metas, você muda um pouquinho a estratégia de vida, né? E eu acho que essa geração ela é bem focada nisso. Ela é focada assim, o que eu vou ganhar agora? E a gente, como empresa, tem que pensar. Porque, querendo ou não, a gente ainda vai estar na posição de gestores, né, dessa grande guarda-chuva aí dessa geração, ainda por alguns anos. Para preparar essa gestão, a gente vai ter que se adaptar. E é uma coisa que a gente sempre vendeu, que o gestor tem que ter adaptabilidade. Começa por nós agora, né? Sim. E vai ser uma mudança grande, ainda mais com a inteligência artificial vindo, que é o que a gente estava falando agora há pouco também. Será que, por exemplo, é sustentável a maneira como a geração, especificamente a geração Z, né, a Alpha, a gente ainda não tem uma visão de como Sim. ela vai se comportar. Será que é sustentável? Por que eu estou perguntando isso e em que nível de sustentabilidade que eu estou dizendo? Eu vi um estudo onde as gerações elas demoravam um pouco mais para mudar, então do baby dos boomers, né, para a geração X, para a geração dos milênios, então, elas tinham uma durabilidade maior cada geração, e o que impacta na virada dessa geração é a tecnologia. Sim. Certo? Então, a virada da geração, por exemplo, dos millennials para a geração Z, me parece que teve alguma coisa entre... Antes era 10, 15 anos e parece que foi 5 anos. Exato. Né? E a pandemia acelerou um monte de coisa, inclusive, Sim. com isso. Se a gente vai ter cada vez a mudança de geração com um tempo mais curto por conta da tecnologia e também a ansiedade que essa geração tem, ela consome muita coisa, demandando de muita inovação e de geração e produção de muitas coisas. Será que é sustentável? Será que humanamente a gente consegue produzir tanta coisa, cara, para poder fazer essas mudanças? Olha, Cris, até vendo, né? Eu acho que a inteligência, o cérebro do ser humano, ele é capaz de absorver o infinito. Né? A gente vai ter essa capacidade de aprender muito. Mas o como você trabalhar com esse volume de conhecimento, a diferença de inteligência e sabedoria, né? Saber usar no momento certo, isso é onde eu acho que pega. Porque a gente vê essas gerações, do advento da internet, o que você falou, foi muito rápido as mudanças. Porque o que muda é sempre um impacto tecnológico que vai trazer uma massa de conhecimento adicional. Então a gente teve o advento da eletrônica, explodiu. Advento da internet, explodiu de novo. A inteligência artificial a gente não tem ideia. Só da gente pensar nos últimos 4 anos, né, da pandemia, quando começou a se brincar com isso, Sim. e o que é hoje, em gestão de imagens, se a gente pensar, se você falar o que você viu no YouTube ou no Instagram há 2 dias atrás, tudo o que você viu, a gente não sabe mais responder. 2 dias de distância. É tanta coisa que a gente vê, que é uma informação que você simplesmente joga numa caixinha de lado e literalmente o seu cérebro já interpreta que não é importante. E isso é o grande perigo, eu acho, dessas gerações que a gente nem sabe como vai se desenvolver. Porque hoje, antigamente, a gente tinha que pegar na biblioteca, passar o dia aprendendo, depois veio o Google e os buscadores, né, com grande capacidade, onde a informação está na sua mão no momento que você digita, e agora você não precisa nem mais digitar, você bate papo com a inteligência artificial e ela faz esse levantamento. O quanto que essa informação é verídica, tem filtro, tem referência, tem rastreabilidade. Daqui a pouco essas gerações não vão mais se preocupar com a rastreabilidade de forma geral.
A gente vê até que o conceito hoje de conhecimento que vem através de uma televisão, antes o repórter ele tinha uma preocupação de se embasar absurdamente para passar alguma coisa. Hoje não. O repórter ele passa a informação e depois às vezes ele pede desculpa porque passou errado. Então, o que significa isso? É também o conceito do imediatismo. E a gente vê que o mundo está cada vez mais nisso. Esse, eu acho que é o principal perigo. E a gente vai ter, eu não tenho essa resposta. O como que vai ser? Eu acredito que a gente vai ter que se adaptar. Eu não tenho noção, por exemplo, dos próximos 2 anos. Com esse chat GPT absurdo que está cada vez mais forte, e ele é a base de vários outros sistemas que estão usando inteligência artificial, a gente mesmo usa isso para diversas coisas que a gente demorava um dia para fazer. Hoje, em 15 minutos, você tem uma estrutura completa de qualquer projeto, de qualquer sistema, né? Mas pensa, por exemplo, o entretenimento é o que mais atrai, né, as pessoas para a rede. Seja entretenimento, às vezes, de forma muito negativa e às vezes de forma positiva. Sim. Na minha época, né, eu tô talvez numa geração acima da sua, ou você está na transição entre uma geração e outra, né? Entre a X e a Millennials, né? Alguma coisa assim. Na minha época, saía, por exemplo, um filme no cinema. Primeiro que para sair a versão 2 levava um tempão. Para este filme ir para uma locadora de vídeo, gente, vocês aí que são uma geração nova, existia uma fita que era um tamanho desse livro aqui, que você alugava, né? Você ia na locadora, pegava um vídeo reservava, quando era um filme de lançamento, tinha que reservar. E aí você levava para casa isso para poder passar lá o fim de semana com ele, pagava a locação lá de 2, 3 dias, né? E aí você levava para casa para poder assistir. Esses filmes que vinham do cinema para fita, levava anos, cara. Sim. Hoje você pega um filme que passou no cinema, 3 meses depois está no streaming liberado. Rapaz, está muito rápido, né, o negócio. As companhias, por exemplo, a Disney, esses caras que produzem conteúdo, eles não conseguem mais acompanhar a velocidade de lançar um novo material que dê lucro, porque, né, todas as empresas estão ali para poder fazer esse negócio gerar lucro. Eles não conseguem ter velocidade para fazer isso. Porque o consumo é muito imediato. Né? Tá tudo disponível, acabou já. É tudo muito fácil, né? Até pouco tempo, a gente estava falando do segmento que eu gosto, Divertidamente 2. Cara, impressionante a velocidade que ele já estava disponível no streaming. Sim. Acho que foi um mês e pouco. Já estava disponível, certo? Então, a graça, aquela expectativa, né, aquele sentimento de escassez, ele tem uma duração curta, porque rapidamente você consegue se saciar com aquilo. Sim. Como é que vai ser esse consumo, cara? Rapaz, isso é eu acho que eu vou falar aqui, até me contradizer em alguns pontos. Por quê? Um exemplo básico. Tá chegando um momento em que tudo... A gente até conversou sobre esse assunto lá fora, mas agora é um pouquinho mais focado. Que a gente está olhando para trás e vendo coisas que são importantes, que foram importantes. Então, teve a época em que o grande gestor, o cara que dava certo, a pessoa que dava certo, era aquela pessoa que trabalhava 14 horas por dia, andava com um carrão, comia comida congelada no micro-ondas, e esse cara hoje é quem acorda às 5 horas da manhã para correr, come tudo orgânico, ele tá olhando para trás e vendo o que é importante, porque ele descobriu que esse estilo de vida era muito bonito, né? Hollywood vendeu absurdamente, e isso é o que gera câncer, é o que gera um monte de problema, é o que causa problemas familiares e por aí vai. Então, eu acho que a gente está passando por esse processo de transição. A gente, assim como descobriu o micro-ondas, esse monte de coisa lá atrás, e viu que não era bom, a industrialização dos alimentos, de forma geral, tudo muito rápido e dinâmico, e agora está voltando na parte da alimentação, vendo a importância, eu acho que também vai ser talvez no conhecimento. Por quê? Você viu a Marvel, ela teve um crescimento ao longo de 10 anos absurdo, cada vídeo, cada filme bilionário, e eles falaram, vamos produzir em altíssima escala. Saiu um monte de série ruim, um monte de coisa ruim, a Disney freou. Ano que vem, por exemplo, eles já definiram que vão ser 2 filmes dentro da área por ano só. Então, reduziu. Séries, 2 séries também. Então, eu acredito que isso que você comentou é de verdade. As pessoas estão com conhecimento, a informação vem cada vez mais rápido e você perde a expectativa. Você perde a alegria de assistir e, consequentemente, se é o entretenimento que mais gera hoje realmente uma chamativa de atenção, você vai perdendo esse foco.
Você não vai tendo mais o fã realmente que vai esperar. Ele vai falar, é mais um filme, é mais uma série, e por aí vai. É mais um, é só mais um. Então, vai ter que criar essa necessidade de escassez de novo. Eu acredito que, assim, o único problema é a gente vai alimentar esses gaps com outras informações. Mas eu acredito que as empresas, para lucrar, elas vão ter que começar a reduzir mais para manter um padrão de qualidade. Porque a gente sabe, tudo leva um tempo, não tem jeito, não tem como se acelerar tanto as coisas. E para você chegar com conhecimento bom, você demanda esse tempo. Se você fez muito rápido, vai sair mais ou menos, a gente sabe disso. Eu vou fazer umas perguntas para você aqui. Vai lá, meu. Eu não sei o quanto que você pode aprofundar. Tem alguns vontade. segredos, né? Algumas coisas guardadas aqui, que ele tem um monte de coisa guardada ali de projeto que está já saindo do forno. Sim. Você está entrando num mercado de educação acadêmica. Exato. Quando a gente pensa numa educação acadêmica, eu tenho a impressão, e aí você que está dentro disso vai poder dizer, né, se isso procede, mas eu tenho a impressão de que os governos, não só brasileiros, mas de uma maneira geral, eles não conseguiram ainda se atualizar, não em relação ao conteúdo, mas em relação aos formatos. Sim. Então, você está entrando nesse mercado de educação acadêmica. O que você imagina fazer, de repente, de diferente? Legal. Para trazer para esse. E pode falar o que você quiser, o que você puder. Tá bom, falar. Não tem problema. Inclusive, é um dos pontos principais desse projeto em específico, né, da área de ensino superior. Essa geração, ela não aguenta mais e ela não quer, na verdade, passar o que a gente passou. O padrão tradicional, onde o professor é a verdade e a vida, por exemplo, ele passa a realidade dele pela ótica dele e você tem que escrever, decorar para usar numa prova. Não existe mais. Hoje essa geração, se ela não gosta do professor, ela não pensa em duas vezes faltar naquilo e ter uma DP, por exemplo, né? Isso pensando em ensino superior. Então, a gente tem que transformar isso e a gente gosta muito de falar, né? Até uma das coisas que a gente fala, não, metodologias ativas de ensino, a aplicação onde o aluno é o protagonista do próprio conhecimento. É lindo a frase, mas na prática, como é que funciona? Muitas pessoas, isso mesmo, treinando, né, diversas equipes de ensino ao longo do Brasil, a gente ensina a metodologia ativa, o professor fala, ok, ótimo, e eu vou aplicar a mesma coisa de sempre, do jeito que eu aprendi há 20, 30 anos atrás. Então, é difícil você mudar a cultura do conhecimento de forma geral. E eu acho que esse é o próximo caminho. Quando a gente ouve assim, Henrique, essas gerações estão pensando cada vez menos no ensino superior, eles acham que não precisam. Não existe o não precisa. O mercado dita as regras. Na hora que ele entra numa função muito forte, muito com expectativas em cima dele, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que aprender, se aprofundar. E o ensino superior exige isso. Obviamente, hoje, tem que pensar em cada vez coisas com um tempo menor e com essa aplicação diferente. Um exemplo básico do produto, a gente está pensando muito em fazer um padrão que a gente chama de aprendizado em mosaico, onde você tem conhecimentos agregados, mas não dentro de uma disciplina, onde, por exemplo, um aluno de engenharia vai ter aula de cálculo toda segunda-feira, das 7 às 11. Hoje o aluno, ele fala, primeiro, ele já marca a carta, esse é o dia que eu posso faltar 4 dias, e querendo ou não, 4 dias pensando num semestre, é uma carga horária considerável, Sim. Né, de conhecimento. Agora imagina, se tivesse um projeto realmente, onde todos os professores fossem agregados, e um professor tutor de verdade, onde esse professor ele é como se fosse um gestor de projetos. E ele vai estar com essa equipe de segunda a sexta, falando, pessoal, para a gente aplicar a próxima entrega intermediária, a gente vai ter que ter esse conhecimento e a gente vai recepcionar um professor, um consultor, para passar só o conhecimento de aplicação. Esse cara vai aprender, porque o interesse para ele é aquilo da história do jogo. Ele quer entregar. Se ele quer entregar, ele tem que aprender o básico para aquela aplicação. E com isso você vai absorvendo conhecimento cada vez menor. A gente já tem diversos estudos, né? Por exemplo, em vez de um vídeo de 4, 5 horas, você quebrar esse mesmo conhecimento em vídeo de 10, 15 minutos, é a mesma história. Então, essa pessoa ela vai ter gotas ali de conhecimento, né? E ela vai aplicar isso na prática. Essa é a ideia. Hoje você tem que transformar, querendo ou não, num jogo. Tem que entregar, literalmente, alguma coisa em que ele veja, marca ali a pontuação. Inclusive,
a ideia de microcertificações hoje é extremamente viável para o aluno e para o mercado. Quando você pensa num curso de 5 anos, a gente está falando de uma geração que é imediatista. Ele vai fazer um curso pensar no benefício só daqui a 5 anos, ele não pode ter isso. Quando você pensa em um semestre, já é muita coisa. Então, ele tem que ter microcertificações em que ele valide, ele coloque ali no currículo dele e fala, agora eu conheço este assunto. E a somatória desse conhecimento me gera um título maior. E por aí vai. Então, a gente quebrou em vários blocos. Daqui a pouco eu vou ter mais como falar todo, detalhar bonitinho. Sim. Mas agora está nesse processo, então o conhecimento eu vejo muito ele ser porcionado atualmente. E sempre com uma entrega lá na frente. Eu gosto, acredito, e tem umas questões que são conflitantes dentro do meu entendimento. Tá. Porque é o seguinte, a gente tem que pegar, então, esses alunos e a gente tem que achar a melhor forma de engajá-los, Sim. né? Talvez a palavra... né? Uma boa. Para poder... Ó, filhão, você precisa aprender essas coisas aqui e eu vou fazer de forma que você se sinta estimulado a aprender. Mas aí, o meu lado aqui, durão, de repente, fala assim, ô, meu filho, você precisa aprender isso, cara. Sim. Você tem que aprender. A cobrança tem que existir. Exato. Você precisa aprender isso aqui. Agora, a nossa geração ficou criando muitas facilidades para a geração que veio. E agora a gente está tendo que tentar consertar. Porque assim, veio tudo tão fácil. Então, pô, tem a geração neném, né? Que o pessoal fala, nem uma coisa nem outra, nem trabalha, nem estuda, nem... Sim. Então, assim, pô, é pro bem daquela pessoa e eu tenho que ficar gastando, né? Ou seja, investindo dinheiro para desenvolver novas formas, novas técnicas para aquele ser aprender, porque senão ele não vai ter o conhecimento. Sim. Exato. Beleza desse lado? Aí a gente volta para dentro de casa. Tá. E aí a gente vê na educação, os pais, não, você tem que dar liberdade para eles. Eles têm que fazer do jeito deles. Eles têm que puxa ele, você não cobra, você não, né? A gente vê muito processo de educação dizendo isso. Então tem um contrassenso aqui. Aqui eu falo, ó, faz aí, do jeito que você quiser, e aqui eu fico tentando arrumar um jeito para que ele possa aprender. Sim. Cara, não é sustentável na minha visão isso, cara. Hoje, o que eu vejo, essa parte está bem explicadinha, é o que você falou. Criar métodos que vai engajar, que vai desenvolver, e esse lado aqui, do jeito que a gente está recepcionando no ensino superior, uma geração que ouviu que não tem regras, que ela não tem nenhuma necessidade de cobrança, e a vida real cobra. Claro. Né? A vida real, ela exige isso. E essa geração, a gente vai aposentar um dia. Eles quem vão segurar a batuta e orquestrar ali tudo o que está acontecendo. Com isso, a gente precisa, e é aí sim uma exigência do ensino superior, pelo menos eu acredito que deveria ser antes, mas pelo menos dentro da área que a gente trabalha, o ensino superior de forma geral, cada vez mais, por mais técnico que seja a área, a gente tem que olhar sempre que esse futuro profissional um dia vai ocupar um cargo de supervisão, de gestão, de liderança, seja como empresário, seja como gestor trabalhando para uma grande empresa, mas ele tem que entender, para ter os benefícios da vida, exige-se trabalho e salário, né? E esse salário ele pode vir através de um lucro próprio, se ele for um empresário ou não. Mas essas coisas, para você entregar, você precisa de responsabilidade, gestão de tempo, um cronograma correto, gestão de riscos e toda aquela... o blá 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 que a gente sempre ouve. Ele tem que entender isso. Então, o que eu vejo e é o que eu acredito e sempre trabalhei. A pessoa, quando ela atinge ali seus 17 anos e ela quer entrar no ensino superior, é porque, no mínimo, ela gosta de uma área, né, se identifica com aquilo, ou ela visa uma empresa de grande porte, por exemplo, que a gente sempre tem aquela meta, né? Vou trabalhar em tal empresa, pode não ser a realidade, mas você tem aquele foco de trabalhar. Então, você tem que delegar essa responsabilidade e essa cobrança dentro dele. Então, ele tem que sentir o que é não entregar algo. Eu até brinquei quando eu era diretor da matriz desse grupo educacional anterior, eu recebia às vezes alguns alunos em que eles não gostavam de alguma coisa e faltavam e pegavam uma DP por falta, não é nem por nota, né? Ele simplesmente desistia.
Não quer dizer que ele não seja bom. Ele trabalhou em grandes empresas, dando um exemplo aqui específico. Tive aluno que trabalhou em multinacional, numa indústria de grande porte, e quando ele estava no último semestre de curso, ele falou assim, professor, eu vou ser efetivado, meu gestor já me chamou, falou que eu sou muito bom e vou ser efetivado, eu preciso me formar. Eu falei, legal. O que você precisa? Ele falou, eu tenho algumas DPs. Eu falei, bacana, fala para mim aí o que você tem. Aí eu tenho 14 DPs. Se você pensar, por exemplo, uma engenharia, um curso de 5 anos, ele tem próximo aí de 68 a 75 disciplinas. Ele não vai fazer isso num semestre só. Eu falava, avisa o seu gestor então, tem 2 opções, ou você desiste da vaga agora, ou vê se ele consegue segurar por mais um ano e meio. Infelizmente, é o tempo que você vai ter. Aí a pessoa desaba. Ela fala, mas eu vou perder a oportunidade da minha vida? Sim, você vai perder a oportunidade da sua vida. E foi escolha sua. Exato. Então, quanto antes você mostrar isso, e aí, Henrique, vai ter gente que vai aprender e não vai aprender, sim. Mas o quanto você mostrar essa responsabilidade já no começo, na hora que você muda, ele entra com 17, 18 anos numa faculdade, ele tem que entender esse grau de responsabilidade. E como que é? Às vezes ele pode tomar uma DP no primeiro semestre de todas as matérias, porque é um projeto, e ele vai falar, caramba, é assim que acontece, é assim que acontece. Aqui você tem a chance de errar e fazer de novo um semestre a mais. Na vida, às vezes você não tem essa oportunidade. Essa pessoa, quanto mais transparente você é, e não tratar ela como criança, eu acho que é melhor. Então a gente consegue, acredito, resgatar essa turma, né, esse pessoal que não teve ali os limites que a vida vai cobrar, porque dentro de casa é igual faculdade. Faculdade é pai e mãe de todo mundo. A pessoa pegou DP, pô, você vai fazer um semestre a mais, mas você não perde a sua vida por isso. Você faz esse erro dentro de uma empresa, ou se você for empresário é pior ainda, né? Porque não tem ninguém para passar a mão na sua cabeça. Você fez errado, não só você sofre, como você vai fazer sofrer um monte de famílias abaixo de você, seus funcionários que têm vida, sonhos, e às vezes você vai ter que mandar embora por um erro seu de estratégia. Então, ele tem que sentir isso. E eu acho que através desse conceito de projetos, onde você chamou a pessoa, para ele é um jogo, só que dentro desse jogo você impõe responsabilidades. Ele tem que sentir que não é legal não entregar uma coisa, por exemplo. É difícil responder o que vai ser o futuro. Sim. Né? O melhor de responder o futuro é fazendo ele acontecer. Exato. Né? Mas a gente não sabe como é que vai ser a educação do futuro. Uhum. Aí você pega até a gente viu isso, inclusive, num evento em Recife. Não sabendo como é que vai ser o futuro, o que se faz até lá? Né? Olha, eu não sei se no futuro o acadêmico, como é hoje, vai continuar existindo. Se vai ter a necessidade, efetivamente, de ter o acadêmico, minha opinião pessoal vai. Mas a gente não sabe como é que vai ser. Então, o que fazer com essa geração até chegar nesse futuro? Bacana. Nós fizemos a pergunta para esse grupo de especialistas nesse evento em Recife. E aí deram um somebody love, né? Tal, mas a gente tem que trazer a possibilidade deles escolherem o que eles querem aprender. Cara, eu discordo totalmente. Por que eu discordo? A gente nasce com HD vazio. Concorda? Sim. Se você não colocar algum software ali dentro, ele não sabe que software que ele vai colocar. Ele pode pôr vírus, ele pode pôr um monte de porcariada ali dentro. Vai saber o que instalar, né? Vai saber o que instalar. Então, até que se tenha um futuro definido, segue-se o padrão que se existe já. Eu não tenho um melhor que esse ainda, usa o que tem. Sim. Aí me lembro de uma conversa com um estagiário outro dia, ele estava falando, para que serviu minha aula de geografia? Tá bom. Você está vendo esse relevo no gráfico que a gente está mostrando aqui o resultado? Tô. Falei, e quando eu falo para vocês que isso aqui é um relevo, de onde você ouviu essa palavra que você entendeu que é relevo? Sim. Foi lá em geografia. E eu até brinco hoje, quando eu tenho alguns alunos, né, que perguntam, professor, para que eu estou aprendendo isso, né? Eu falei, no mínimo, para você ter discernimento de aproveitar oportunidades. Porque qualquer conhecimento, ele vai te dar ferramentas para algum momento da sua vida. Não tem jeito. Você, para se comunicar corretamente, não é só a língua portuguesa e ferramentas de gestão, é o todo. Sim. Você tem que ter lógica, e lógica vem de acompanhamentos matemáticos. Então,
tudo isso liga. Para que eu aprendi matemática se eu não gosto? E é uma coisa que eles demonizam, né? No Brasil, é português e matemática, é um absurdo. São as duas coisas que português, para mim, é lógica pura. É literalmente uma forma de comunicação. Você aprendeu a lógica, você sabe se comunicar corretamente. E as pessoas não ligam. Matemática, pô, se você não souber matemática, é muito difícil você fazer tudo na sua vida, literalmente, né? Você vai depender sempre de alguém para falar se está certo ou se está errado, e isso eu não gosto. A gente tem que ter ótimos especialistas, eu adoro delegar, mas você tem que ter uma comunicação e um senso lógico para conseguir, no mínimo, falar legal ou não tá bacana. E eu acho que esse conhecimento, ele parte, obviamente, da educação fundamental, educação média, como ela vem seguindo. Não só a geração, mas eu acho que, assim como disse você, a gente tem o HD limpo quando a gente começa a vida. Sim. Então, a gente absorve, né, muito do que é passado pra gente. E a gente começa a acreditar nisso como a única verdade da vida. Então, na hora que ele chega com 17 anos, ele já tem ali vários pré-conceitos, que é literalmente um conceito formado antes, muitas vezes, de conhecer o que é realmente. Nesse sentido, é o que precisa ser mudado. Eu acho que, também concordo, na educação superior, ela tem um pouco mais de facilidade, porque você atende os pré-requisitos do MEC. E o MEC, por exemplo, ele fala quais são os conhecimentos básicos, as competências e habilidades para uma determinada área. Então, para um engenheiro, ele precisa conhecer algumas áreas específicas, para um administrador outras, e por aí vai. Então, não tem muito como você fugir, pelo menos no Brasil, do que tem que ser passado, e sim o como vai ser passado. E aí você consegue ministrar. Para conhecimentos de aperfeiçoamento de forma geral, hoje as pessoas, e não é só hoje, vamos dizer assim, um programador nos últimos 20 anos, que é uma área de TI, é muito forte a gente vê isso. É alguém que começa a programar como um hobby quando é adolescente. Ele não começa a aprender isso lá na frente. Uhum. Isso daí é o que cativa ele, aquela área. Então eu acho que as áreas, elas têm que chamar cada vez mais atenção. Então, eu fico no meio termo. Você tem que saber o que passar, eles não podem só escolher, mas a gente tem que melhorar o formato da venda desse conhecimento. Perfeito. E não pode deixar um vácuo, né? Tipo assim, ó, se eu não sei o que é, então não faz nada. Não, faz alguma coisa. Exato, faz alguma coisa, sempre vai ser útil. Eu gostei também quando você comenta, né, da importância de entender português e matemática. Uhum. Apesar da gente, eu pelo menos ouvi muito isso, dizendo assim, mas você é de exatas ou você né, é de humanas, né? E aí, teoricamente, te puxa mais por um lado do que para o outro, Sim. né? Eu diria que eu fui de exatas, e talvez eu seja ainda de exatas, mas até 2007, depois uma pancada na vida me falou, não, vem para cá, vai entender que existe ser humano, que você também é um ser humano aí. Sim. Se você fizer uma análise, por exemplo, um gênio que a gente teve da matemática, como Einstein, se o Einstein tivesse vivendo e vivido na savana africana sozinho, sem ter a linguagem para se comunicar, sem poder fazer trocas, não teria servido para nada. Exatamente. E eu acho que é isso. A gente fala muito de ambiência hoje em dia, né? As coisas, o ambiente que você tá, ele realmente te gera situações, te geram possibilidades de você crescer. Então é a mesma coisa. Sempre foi assim, sempre será. Sim. Né? Você é a média das pessoas que você convive, basicamente isso. E você tem que mostrar isso para as pessoas, e principalmente para essas gerações atuais. Eu também sou extremamente exatas, né? Eu acho que por uma das áreas mais frias da engenharia foi onde a minha vida inteira, e também tomei vários baques. Comecei, né, a liderar pessoas com 22 para 23 anos, então apanhei muito ao longo da vida, e é natural, tem que ser assim mesmo. E você começa a falar, as pessoas não são engrenagens, olha que mágico isso, né? As pessoas, elas sofrem em casa, e elas trazem os problemas para o trabalho, e isso afeta o trabalho delas, a produtividade. Então, eu tenho que cuidar melhor dessa pessoa. Sim. Então, você começa... Não tem jeito, é o que você falou, não existe exatas e humanas. Se você quer liderar, você quer ser um empresário, quer ser alguém de sucesso, você tem que pensar no todo. Alguém que é totalmente de humanas tem que entender de números, até para poder investir o dinheiro que ela ganha, senão ela vai gastar tudo, e lá na frente a gente sabe que a vida cobra. Assim como o cara de exatas tem que pensar que você nunca vai fazer nada sozinho. Não importa o quão competente você seja, você tem que delegar. E você trabalha. Tudo cai em trabalhar com pessoas, não importa a área. Então, isso daqui que a gente está fazendo, bater papo, é literalmente o que as pessoas têm que pensar em fazer.
E aí, isso vai gerar, sim, soluções. É que nem você falou. O Einstein estava no local correto, na posição correta, conheceu as pessoas corretas para conseguir gerar toda essa solução. Se ela tivesse ali numa fazenda, escondido lá no meio do nada, ele podia desenvolver excelentes coisas que muitas vezes ele não ia conseguir divulgar. E as pessoas que assistiram, com certeza, criticaram ou elogiaram e fez isso com que ele tivesse uma alavanca para evoluir cada vez mais. Então é sempre o ambiente, isso tem que ajudar. Concordo com você, e conhecer das duas coisas, né? Exato. Para não acontecer, por exemplo, assim, o Word não é a melhor ferramenta para você fazer cálculo, assim como o Excel não é a melhor ferramenta para você fazer texto. Exatamente. Né? Mas você precisa conhecer os dois, saber que tem para você saber qual que é o melhor, se você não vai chegar lá, né? E é aquela história, né? Igual a gente falou, tem que conhecer um pouquinho de tudo para você conseguir falar com alguém e falar, poxa, legal ou não, é o mesmo nível. Hoje a gente tem o ChatGPT, ele é uma ótima ferramenta. E o pessoal tá vendo ele não como um meio, mas sim como um fim. Isso é muito complicado, porque se você não tiver um conhecimento básico para ter um nível crítico de saber o que ele está passando faz sentido ou não, você vai aceitar tudo como verdade. E aí você volta a ser manipulado, igual a gente estava falando. Que você recebe uma informação como uma verdade da vida e você fala, ok, isso nada mais é do que uma massa de manipulação gigante. E ele não acerta sempre. Não acerta. Não, inclusive, vai demorar algum tempo para aprender. A gente sabe que ele é muito rápido, né? Aquela história. Pode ser que daqui a um ano, como é exponencial o aprendizado, ele vai ser algo absurdo que a gente nem imagina. Mas ele erra. Ele erra mesmo com o ChatGPT mais forte. Se você pedir referências, ele vai passar referência errada, vai passar referência que não existe. Então, ele cria muita coisa. Então, é uma ótima ferramenta de meio para ajudar, né? Então, a gente fiz tem uma que ir experiência com ele recente, onde eu estava meio desconfiado que o meu médico estava me recomendando um determinado medicamento por algum motivo, que não era simplesmente só a minha necessidade daquele medicamento, era ok, para o colesterol e tal. Sim. Aí, mas ele foi lá, me receitou um medicamento, e aí o medicamento tem 2 componentes, rosuvastatina e ezetimiba. Falei, pô, vamos lá, né? Se tem as duas coisas, que é um tal de Trezete, nome do medicamento, custava 120 e tantos reais. Mas se ele tem esses 2 componentes, a gente que é da área técnica, eu posso comprar esses 2 componentes e tomar eles junto, que vai dar a mesma coisa. Sim, sim. Né? E só que o preço de comprar esses 2 separados eram 20 reais o valor desse aqui, 127 o valor desse aqui. Sim. Falei, pô, vou tomar esse aqui. E comecei a tomar. Tinha retorno ao médico, fiz o meu exame de sangue, retornei lá no médico, ele, pô, teu exame de sangue tá uma beleza, cara, teu colesterol reduziu e tal, tá ótimo, né? Ou tá tomando Trezete? Eu falei, cara, não, tô tomando os 2 separados, genérico e separado. Aí eu falei, não, então pera lá, se você tá tomando genérico, eu vou passar uma farmácia de manipulação para você e você vai fazer esse componente lá. Mas aí a minha cabeça racional, mas já deu o resultado, por que ele quer mudar, né? Por quê, né? Falei, beleza e tal, e não fiz, como eu continuei tomando separado. Retornei nele, aí ele falou assim, olha, tem um outro medicamento que eu vou te receitar aqui e tal, blá, blá, e me receitou esse outro medicamento. Aí o que eu fiz? Peguei o nome do Trezete, peguei o nome desse novo medicamento e submeti para o GPT. Falei, me fala a diferença entre os 2 medicamentos. E aí ele já começou dizendo que eles eram muito diferentes e tal, e me trouxe a composição de um explicando e trouxe a composição do outro explicando. Legal. A mesma explicação, e ele começou dizendo que era diferente. Aí eu falei para ele, mas a sua explicação está mostrando que os 2 medicamentos são exatamente iguais. Aí ele colocou assim, você tem razão, os 2 medicamentos são iguais e você pode fazer a opção de qual... O que você preferir. Ou melhor, era a mesma coisa. É a mesma coisa, mas ele estava dizendo... Mas ele falou que era diferente. Então, assim, ele não acerta. Porque ele diz que, pela tecnologia, não é que a inteligência artificial erra. Ela não acerta. Né? Que é diferente. Porque ela tem ali uma base de informações e ela vai escolher a melhor opção possível, né? Então, não é que ela está errando. Ela, baseado no que ela tem aquela informação. Na hora que você conversa e fala, você está errado, isso é uma ferramenta simples de você usar a inteligência artificial, mas é extremamente funcional, as pessoas ainda não sabem. Conversa com ela. Literalmente fala, você está errado, mas você teve o senso crítico para analisar. Esse é o problema.
Para você ter isso, você já tem uma base, você já foi programado, você tem um monte de coisa aí dentro que te faz assim, mesmo não sendo um médico, opa, esse assunto aqui e esses são iguais. Então, essa é a ideia básica, que conhecimento você nunca perde, né? Conhecimentos ainda bons, aplicados. Agora, o entretenimento hoje, de forma geral, que é onde as pessoas focam muito, elas trazem diversão. Então você vê até depois do advento da TV, do cinema como um todo, você pode ver o que diminuiu? O teatro. E o teatro começou a virar algo, por exemplo, extremamente erudito. Em vez de você fazer algo que diverte as pessoas, você teve uma época em que se passava algo que era até difícil, a comunicação do teatro com o próprio público que ele queria atender. E aí, talvez, não sei, por um nível de ego ou não, você viu que começou a cair. Começou a cair cada vez mais o público teatro. Onde que ele começou a crescer de novo? Em stand-up, que é uma pessoa falando sozinha ali, mas ela tá levando o que o público quer. Então, você tem que ter esse... Né? Porque eles têm vários recortezinhos ali da história, né? Pega uma historinha e vai. Então ele vai... E é a mesma coisa. Eu acho que o aprendizado, de forma geral, hoje, ele tem que pensar, o que eu tô passando é 100% ego ou é o que o público quer? A única diferença na educação não é só o que ele quer, é o que ele também precisa. Então a gente tem... É bem tênue essa linha, né? A gente tem que equilibrar muito a balança para conseguir aplicar, querendo ou não, todo nível de educação, ele é um produto. Você fala, não, que se é uma educação pública, continua sendo um produto, só que é servido através do seu imposto. Então, se você não passar algo bom, você vai ter menos público, de forma geral. Então, isso eu acho que são os próximos passos. Como vai ser? É o que você falou. A gente aprende criando e fazendo juntos. Mas ter a bola de cristal para falar o que vai ser daqui a 5 anos, a gente nem imaginava tudo que ia acontecer nesses últimos 5. Então, é bem novo, né? E aí uma coisa importante para você que está vendo a gente aqui, você precisa ter repertório. Então, a inteligência artificial vai te entregar muita coisa, mas você precisa ter repertório para poder, inclusive, dar uma enganada na inteligência artificial. Sim. Até para que eu comente na próxima pergunta aqui, esses dias eu escrevi um artigo que chamava Entre Hormônios e Demônios. Fazendo uma analogia, né? Os demônios são os pensamentos que a gente tem que faz a gente imaginar um monte de bobagens, né? Que de repente te deixa irritado, te faz tomar atitudes que você não gostaria de tomar, e estão baseados muitas vezes nas crenças que a gente construiu no passado. Sim. E os hormônios também influenciam isso. Né? Se você tiver um descontrole hormonal, você pode começar a pirar. Vai alavancar um monte de coisa que está escondida, né? Aquela história. Exato. Só que quando eu pedi isso para o ChatGPT, eu dei um contexto para ele, aí ele começou a escrever o texto, cara, foi engraçado, porque ele estava lá, aí ele apagou e veio a seguinte mensagem: esse tipo de conteúdo fere as normas ou as regras do uso da inteligência. Da inteligência. Caramba, mas não tem nada demais o que eu estou querendo colocar aqui, pelo contrário. Ainda é um assunto, né? Sim. Baseado em contexto científico, inclusive. Eu tive que dar uma enganada nele, e aí ele fez o artigo. Eu contextualizei para ele o que significava esse demônio. Né? E por que eu estava querendo fazer analogia disso junto com os hormônios. Sim. Porque quando eu falei em hormônio, ele fez uma... Eu pedi para ele me explicar por que ele não podia. O que diferia, né? Aí eu falei assim, hormônios tem a ver com medicina, com coisas que você não pode recomendar, e demônios, coisas com a espiritualidade que você também... E aí, quando eu consegui dizer para ele o que estava por trás, aí ele fez um artigo bacana. É legal. Mas teve que explicar cada uma das áreas e você conseguiu discernir e falar o que eu errei, né? Literalmente. Eu acho que é a mesma coisa. Quando eu fiz... ao longo da minha vida, né, eu tive uma situação em que eu fiquei muito estressado, muito ansioso. Não cheguei, acredito, a entrar num processo de depressão em momento nenhum, mas... Mas próximo. Muito próximo. É aquela história. Eu não sei se eu cheguei a ter um burnout ou não, em nível das coisas que eu fazia antigamente. E cheguei a ter realmente, assim, comecei a me machucar do nada, sempre... pratiquei muito esporte, comecei a me machucar com coisas bestas, movimentos simples, comecei a engordar muito, meus hormônios tiveram uma alteração absurda. Falei, o que é isso? Aí fui atrás de uma psicóloga, por exemplo, e ela falou assim, Henrique, depois de 1 ano, não dá para te tratar. Você vai literalmente
já saber, através do seu subconsciente, é muito racional, você vem com as respostas prontas para qualquer pergunta. Sugiro que você procure uma outra técnica ou tome remédio pro resto da vida, porque você carrega essa ansiedade. Eu falei, pô, não quero isso, né? Não vou me dopar pro resto da vida. Se fosse um tratamento, a gente sabe que é necessário. Aí fui atrás, já que eu sou racional e o meu problema é o subconsciente ali que eu tô burlando, deixa eu ver. E quando eu fui atrás e fiz o primeiro tratamento com hipnoterapia, eu falei, caramba, é assim que a minha cabeça funciona. Legal que eu fui o teste. Eu fui o teste laboratorial. Eu falei, nossa, isso é impressionante. E trouxe esse contexto para essa resposta, porque é a mesma coisa. Hoje, a nossa cabeça é literalmente, graças, né, eu acho que o ser humano é fantástico. Ele consegue desenvolver coisas impressionantes. E a inteligência artificial é isso. A gente está trabalhando literalmente com o mesmo conceito de como foi formado o início do ser humano, a cabeça dele, de forma geral. Então, a nossa cabeça funciona exatamente da mesma forma que a inteligência artificial. E quando a gente pensa nisso, é que a gente tem os erros e acertos, a gente tem um corpo, a gente consegue cair, machucar, falar, opa, aqui eu não posso encostar, que queima. A inteligência artificial não tem isso, a gente que fala para ela, né? Ela não tem o restante de toda a parte sensorial. E o ser humano é muito formado através dos aprendizados da vida. É um copo, a gente vai enchendo. Isso pode virar um conhecimento de decisão ou um trauma. Então, isso é o que gera realmente tudo que a gente faz hoje. Qualquer tomada de decisão, isso é inteligência artificial. Não sei se ela chega a ter, né? Porque é aquela história, a gente ainda não sabe para onde ela vai, mas quando a gente tem um trauma ou uma convicção de alguma coisa, é uma somatória de conhecimentos que vão literalmente tendo ali as suas adições, né, os seus pesos, e isso impacta na nossa vida como um todo. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente, na verdade, automaticamente naquele milissegundo está pensando em tudo que aconteceu na vida até chegar àquele momento. A inteligência artificial, ela está nesse processo ainda. Ela ainda não tem todo esse nível de avanço que a gente tem com uma máquina perfeita que é o ser humano. Mas eu acredito que isso, aos poucos, ela vai criar conexões para conseguir chegar num processo desse. E você estava falando da hipnoterapia. Eu sei que você tem uma bagagem gigante nisso, que até tem um tema aqui que eu gostaria de abordar contigo nisso. Essa maravilha que é o nosso cérebro, né, cara? Que é um negócio, uma máquina mais perfeita. Só Sim. Deus para criar uma máquina dessa. Exato. Eu estive num velório, né? Então, aquele ambiente e tal, normalmente você não tem palavra para falar para a pessoa. Concorda? Sim. Porque é aquela situação da despedida, né? É muito difícil a gente ter. Exato. E aí, esse velório era de uma pessoa que tinha passado por um processo de uma doença, sofrendo pra caramba e tal. E aí, naquele momento, eu estava ali com um dos familiares, conversando. Aí me veio uma coisa na cabeça, não é algo que você pensa, simplesmente parece que chega Fala bem. E aí, a minha palavra, a minha frase para essa pessoa foi a seguinte: você já pensou na maravilha, por exemplo, que é a morte? Eu falei, mas como assim? Eu falei, pensa o seguinte: se existe, que já existe a doença, né? Se existe uma doença, por exemplo, que não tem cura e que a gente vai sofrer muito com ela, você já imaginou se não existisse a morte? Você passar por um processo da doença ou de dor para a eternidade? Sim. É muito desumano. Né? Então, existe uma beleza aí de Deus, né? Seja lá qual for a crença das pessoas, de poder falar assim, cara, então a morte vai ser, de repente, o fim da dor. E, querendo ou não, a gente tem, pelo menos por enquanto a medicina não descobrir a juventude eterna, Sim. né? A gente tem um processo de decaimento, e isso é normal para qualquer organismo vivo no mundo. E a gente vai realmente definhando, vai perdendo. Agora, imagina se a gente não tivesse esse processo e a gente fosse jovem. Será que o cérebro humano nunca foi testado? Ele viver 1 milênio, por exemplo. O quanto que você vai sofrer ou não com todo esse conhecimento? A gente vê o processo de ansiedade hoje, e é o que eu falei. O aprendizado do ser humano, isso quando a gente tem um processo de depressão, a gente sempre fala assim,
Eu fiquei ansioso, eu tenho um burnout por causa do meu trabalho. Não, não é o trabalho. O trabalho é a gota d'água. Ele foi uma somatória de coisas que você teve ao longo da vida, que vai tendo ali adições, e quando transborda esse copo, a gota que faz transbordar é o que gera o trauma. A gente está falando de pessoas cada vez mais jovens tendo isso. Um acúmulo de informações, de aprendizados que geram esses problemas. Imagina uma pessoa com 200, 300 anos, o quanto que ela vai ter de absorção de todo esse conhecimento. Por mais que a carcaça esteja jovem, se conseguir chegar a isso, como que vai ser o processo mental? E hoje a gente vê que cada vez mais todas as doenças que o ser humano tem se comprova sempre um fundo emocional. Então, a gente consegue ver, assim, o câncer nem se fala, né? É extremamente já convencido que ele vem através muito de problemas emocionais, ele gera um desarranjo hormonal e toda a parte física propriamente dita para gerar algo assim. Tanto que a própria diabetes, por exemplo, existem diversos estudos que sempre são também pontos. Você tem a predisposição genética, mas existe sim um fator emocional É um gatilho, que né? gera o gatilho e outros pontos. Então, o ser humano, ele realmente tem um prazo de validade. E nesse prazo de validade, é como sempre, querendo ou não, né? Existe a ideia da espiritualidade, mas de forma geral, se não tiver nenhuma crença, é sempre com o conceito de se fazer o melhor possível com o tempo que você tem. Se você não tiver esse prazo de tempo, será que a gente teria, pensando também no conceito de jogo que a gente estava falando, será que se a gente não tivesse o nosso conceito de humanidade, cresci, depois que eu aprendi a ter uma noção de onde eu estou, que começa ali na fase da adolescência, eu sei que com 30 anos, 40 anos eu quero chegar em alguma coisa e depois eu quero aproveitar a vida. Por que a gente tem o conceito de aproveitar a vida no subconsciente? Porque a gente sabe que uma hora ela acaba. Se não tivesse isso, como seriam as tomadas de decisão? A gente não sabe. A inteligência artificial ela não vai ter esse fim. Então é por isso que eu falo, a gente não tem ideia, a gente está criando uma formação de conexões muito próximas da neural, onde está funcionando a inteligência artificial, e ela não tem uma estrutura física com todos os sensores para falar qual é o limite, e ela não tem fim, ela não tem expectativa de fim, que é uma coisa que a gente já nasce sabendo que vai ter. Eu venho no carro, né, de casa para cá, eu venho conversando com o ChatGPT, mas fazendo só perguntas difíceis para ele, Sim. de curiosidades, de coisas, e vem trazendo respostas incríveis. Porque se você faz uma pergunta boa, a resposta costuma vir boa. Sim. E uma das coisas interessantes, né, que você falou sobre o estresse, sobre a doença, né, e essa somatizar, né, na questão emocional. Você sabe por que ficar estressado comprovadamente faz mal para a saúde? Eu fui buscar essa informação. E a informação é interessante. Como exemplo, imagina, por exemplo, que você tivesse levado uma picada de um inseto, de um bicho qualquer. O que acontece na pele onde você levou a picada? Fica vermelho pra caramba, né? E aquilo fica... Tem uma reação. Tem uma ali, reação, que é o nosso sistema imunológico tentando expelir aquilo, né? Tentando combater aquele ser. Sim. Como que a gente faz para que aquela vermelhidão diminua? Ou se você tem alguma coisa, de repente, pode ser uma doença, sei lá, uma coisa na garganta, alguma coisa, você tem que tomar um tipo de medicamento, que é a base de cortisona. Sim. Certo? Porque a cortisona vai diminuir aquela imunidade. Certo? Sim. Qual que é a base da cortisona que o nosso corpo produz? Cortisol. Sim. E o cortisol vem do estresse. Então, se você está ficando muito estressado, você produz uma carga grande de cortisol, diminui teu sistema imunológico e aí, obviamente, a doença... altera toda a parte hormonal, não só, né? Quando você aumenta o cortisol, você começa a baixar os próprios níveis de hormônios masculinos e femininos, a progesterona e a testosterona. Então, você começa a ter vários pontos complexos na sua vida, porque a gente é uma balancinha muito equilibrada. Para você ter uma ideia como funciona a cabeça, Cris, e é uma das coisas que eu explico hoje, uma das vertentes que eu faço, né, eu atendo pela hipnoterapia, e o meu foco, o meu nicho, principalmente gestores e empresários, porque eu vi que com isso eu consigo atacar muito mais pessoas. Quando você tem um gestor com uma mente saudável, ele vai cuidar melhor da equipe dele e, consequentemente, eu atinjo mais famílias, mais pessoas. Eu brinco com eles, olha como a mente ela é literal e infantil. Se você abriu uma porta quando você era criança,
e você tomou um susto do seu primo na hora que abriu, você guarda aquela informação. E o nosso cérebro, quando ele chega no princípio do subconsciente, ele é o que a gente chama de cérebro reptiliano. Ele tem a função de sobrevivência básica. Então, ou você luta ou você foge. É basicamente isso que ele gera para qualquer nível de estresse, né? Para você lutar ou para fugir, ele aumenta a quantidade de adrenalina, mexe em todos os níveis de hormônio, retesa os músculos, né? Toda a parte para você estar pronto para isso. Então, você se assustou. Se você teve os reforços ao longo da vida, assistindo filmes de terror ou tendo outros sustos, a sua mente, ela vai te preparar, olha que absurdo, para toda vez que você abre uma porta, mesmo você sem pensar, ela te prepara para te proteger do que pode ter atrás, mesmo que não tenha nada. Na hora que você está abrindo, você vai ter picos de adrenalina, aumento da vasodilatação, aumento de pressão para conseguir se preparar para isso. Você acha que você, abrindo uma porta 20 vezes por dia, se você tiver isso programado no seu subconsciente, você não vai ter problema de pressão alta, por exemplo? E aí vai lá no médico, ele te vira dos avessos e não acha o porquê da pressão alta. Não tem nenhuma vasoconstrição, não tem nada, mas você tem pressão alta e tem que tomar remédio. Agora, isso é um negocinho besta. Imaginem coisas sérias. E a gente vai vendo exatamente isso como funciona no corpo. Eu estava falando com o Matheus, ele é um neurocirurgião, ele inclusive é da Unifesp, é um dos maiores especialistas de dor do mundo. E ele falando, Henrique, toda dor tem 2 níveis. Um é o substrato anatômico, que pode ser um corte, um problema de tecido ou sistema nervoso, que vai te gerar aquela dor, mas ela também tem um substrato emocional. E existe, inclusive, já estudos que mostram o caminho da dor dentro do corpo humano. É louco, né? E dentro disso, quando você coloca numa ressonância com eletrodos para você ver os estímulos cerebrais, o caminho da dor emocional, ele causa a ação do cérebro nos mesmos locais que o substrato anatômico gera. Então você tem o mesmo padrão de dor. Ou melhor, o ser humano não foi feito para ter dor. Toda vez que você gera uma dor, seja anatômica ou emocional, ela vai gerar uma quantidade de hormônios, de níveis que são neurotóxicos. O que significa isso? Que literalmente é venenoso para o cérebro. Isso entra na corrente sanguínea e ele vai atacar esses locais. Então, olha isso. E a gente começou, eu acredito que está tendo essa mudança. Cada vez mais a gente se importa em saber como estão as pessoas. Então, pelo menos eu vejo e eu analiso até a pessoa para começar a procurar um tratamento que é algo mais natural. Te ouvi muito falar de saúde mental atualmente. Então, você começa a ver exatamente essa necessidade da pessoa se entender. Eu acho que isso também vai causar um advento muito grande no ser humano nos próximos anos. Inclusive, isso vai em conta do que eu ia falar para você aqui, né? Que você, além dessa atuação na Hub Educacional, você é consultor, sim, você é palestrante, e são os temas relacionados aí, né, à inteligência emocional, gestão de saúde mental, liderança. Como é que você tem visto, por exemplo, dentro do seu time, ou mesmo das empresas que você, de repente, tem feito alguma mentoria ou consultoria, como é que você vê essa junção dessas habilidades, né, que parece o português e a matemática, né? Como é que você tem visto isso trazer de benefício, não só para você, mas para os clientes? Legal. Assim como eu disse lá, que eu brinco, né, querendo ou não, quando a gente vai estruturando um padrão de lógica, qualquer linguagem de comunicação e a matemática, para mim, no final das contas, cai no mesmo barquinho. É um padrão lógico de estrutura para você se comunicar. Quando você aprende línguas, quem tem problema de aprender algum idioma, tem que pensar antes de falar, eu não sei falar ou armazenar um monte de palavras, e entender a estrutura daquela linguagem. Aprender a estrutura, o resto vai que vai. Então, é a mesma coisa. Hoje eu vejo uma questão de liderança. Se você aprender tudo tecnicamente para você se comunicar, falar certinho, vai faltar essa ferramenta para essa engrenagem, que a gente sempre pensa na engrenagem da sua empresa funcionar melhor, que é o seu funcionário. Ele tem que ter uma vida boa, uma qualidade boa de vida, ele tem que pensar em sonhos, porque se a pessoa não tem metas, ela estagna na vida, ela realmente trava. E quando você vai formando isso, você consegue ter uma empresa melhor, consegue ter uma liderança melhor. Tanto que a ideia, né, lá atrás, quando o Ford
desenvolveu o nosso final de semana, que veio dele, né? Não foi porque ele foi bonzinho naquela época. Foi porque ele viu como tinha uma estrutura de trabalho sem regras nenhuma. Quem era o dono de uma empresa, ele literalmente podia fazer o cara trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele viu que a produtividade caía. Então ele deu fim de semana para a pessoa descansar, porque ela descansada, com contato com a família, ela voltava depois e trabalhava melhor. Tanto que o conceito hoje, existem alguns países que estão testando um dia a mais de descanso. Por quê? O nível de produtividade que a gente tem é muito maior do que há 50 anos atrás. Assim, não tem nem como comparar. E as pessoas, elas se cobram demais. Então, eles estão começando a ver que talvez hoje o padrão que a gente tem de trabalho, se você tiver um período a mais de descanso, você consegue manter o mesmo padrão de produtividade, caindo os custos operacionais, porque um dia de luz ligada e de todo mundo funcionando, carro e por aí vai, você tem todo um problema na sociedade de forma geral. Então, vai dar certo ou não? Não sei, isso é um estudo que está sendo feito, mas alguns países que utilizam veem que mantém-se a produtividade caindo os custos operacionais. E a gente vê porque o ser humano, ele é uma super máquina, mas ele tem limites. E esses limites estouram, né? Literalmente, as pessoas hoje têm cada vez mais doenças, e doenças nervosas, doenças emocionais, que a gente não sabe nem como tratar. Porque você machucou o braço, você vai lá, põe um curativo, costura, toma um remédio, você consegue. E a doença emocional, o que você faz com ela? Quando a pessoa literalmente trava. Não tem muito. Você põe ela de lado e espera ela resetar, não tem como, infelizmente, não tem como. Então, é isso que a gente está vendo cada vez mais. Você não acha, por exemplo, que assim, a gente tem esse formato de trabalho já há muitos anos? Sim. Imagino que em algumas profissões já foi possível experimentar alternâncias de modelo. Sim. Você não acha que esse modelo que a gente tem hoje, por exemplo, desse 5x2, né? Segunda a sexta, com um final de semana, já é sabe, tipo assim, é um padrão homologado, entendeu? Nosso corpo já se acostumou, nossa mente se acostumou. Sim. Tu não acha que, de repente, eles estão falando nesse padrão agora de 4x3 e tal? Você não acha que isso, para o Brasil, pelo menos, o resultado não deve ser bom? Olha, eu acho que precisa de um pouquinho mais de estudos, mas aqui é o achismo do Henrique. É achismo. Se você fizer 4x3 numa sequência, por exemplo, transformar a sexta num dia a mais do final de semana, pela cultura que a gente tem no Brasil, quando a gente tem feriado, é uma destruição da sociedade. Por quê? Trânsito é absurdo, a parte de turismo cresce, obviamente, mas você tem falta de água em locais que não estão preparados, o consumo é absurdo e nós, como somos um país muito quente, né? Não quente de temperatura, mas do povo realmente ser extremamente emocional, aproveitar, a gente pode ver que quando a pessoa volta na segunda-feira, ela volta estragada, volta mole até. Então eu acho que uma continuidade de 3 dias de folga contínuos, eu não vejo grandes vantagens. Se houvesse esse dia, teria que ser, por exemplo, uma quarta-feira ou algo do gênero em que a pessoa ela literalmente use para descansar, porque esse é o conceito do 4x3. Não dá pra você garantir isso, né? Exato. Mas como diz, você evita do cara fazer pelo menos uma viagem prolongada. Porque a viagem prolongada, você tem trânsito, você tem custo, você tem um consumo maior de alimento, de álcool, de N fatores, que a pessoa dorme de forma mais desordenada. Então você causa esse estresse físico e emocional. Um dia de descanso é melhor. Agora, do homologado de segunda a sexta, eu acho que sim, faz parte da nossa cultura, eu acho que mundial, mas eu não sei como vão ser essas novas gerações. A questão do descanso, e não é assim, a gente tem que dar o que eles querem, não. É mais pelo padrão que existe a cobrança atual. Essa cobrança ela foi mudada nos últimos 15, 20 anos muito forte, né? Existem processos que não funcionam. Por exemplo, a área da educação, não dá para você dar um dia de descanso a mais, ele já tem horário. Agora, a gente vê, por exemplo, a medicina, a área médica como um todo, que faz os plantões de 24 horas, né, para descansar 12, 36. Você está pegando alguém que está mexendo com a vida, literalmente, de alguém, e se esse cara estiver cansado, essa pessoa estiver cansada,
ela tem chance de errar, e o erro dela é muito grave, é em cima de um ser vivo. Então, eu não sei, para esse padrão, se a gente teria, por exemplo, uma quantidade de profissionais o suficiente se a gente aumentar esse descanso. É nesse nível que você tem que pensar, não é só dar a folga. A tecnologia vai substituir a mão de obra. Exato. Aí, porque é o seguinte, se isso acontece, o mercado tem que se ajustar. Concorda? Sim. Esse ajuste ou vai subir muito o preço das coisas, porque vai aumentar o custo para a operação, sim. ou você tem que automatizar para você poder manter o custo que está. Automatizei, eu preciso de menos pessoas. E aí, para onde vai todos esses profissionais? Então, é isso que tem que se pensar e alinhar. Realmente, essa redução da operação por um dia menos de trabalho, ela é condizente com os custos que você vai ter para manter os mesmos níveis de empregabilidade atuais? Então, é isso, não é só dar a folga, né? É você conseguir analisar o quanto vai impactar na sociedade como um todo. Então, sim, hoje, pelo nível de trabalho que as pessoas têm, elas poderiam descansar para ter esse padrão mental melhor e, consequentemente, um custo de operação menor para a empresa? Sim. Segunda pergunta, esse custo operacional, ele valida toda essa mudança na sociedade? Essa redução, ela realmente vai manter as empresas faturando o que precisam para manter todo mundo empregado e trabalhando e atendendo com o mesmo padrão de qualidade? Aí é uma análise que tem que ser feita depois. O que você acredita que, por exemplo, hoje seja o maior erro dos líderes quando a gente pensa, por exemplo, em saúde e bem-estar? O que você acha que os líderes mais estão errando? Tá, eu acredito que a gente ainda tem esse conceito do super-homem. O líder, ele ainda tem, para quem tem esse viés de chegar nessas posições de gestão, normalmente é a pessoa que fala assim, eu consigo trabalhar quantas horas eu precisar, não preciso de sábado, domingo, eu sou produtivo, né? E produtivo no ápice. E isso daí começa a gerar uma cobrança dele, que vai gerar, óbvio, N fatores, né? Que ele não pode mostrar fraquezas, não pode mostrar nada nesse sentido, tem que mostrar sempre que está bem financeiramente, saúde, pessoa e por aí vai. Um cara de sucesso, né? Um cara de sucesso. E isso daí, ele tem uma cobrança muito alta, e lembra que é o que eu falei, tudo é uma programação nossa. Ele vai cobrar, o nível de cobrança dele para as pessoas no mínimo, ele pode até falar assim, inconscientemente falando, tá? Ele fala assim, essas pessoas podem não, talvez, ter o mesmo nível de cobrança do que eu, porque não estão na mesma posição, mas eu vou cobrar o quase lá. E esse quase lá é onde você começa a criar os carrascos, de forma geral. Isso tá mudando, tá, Cris? Eu vejo muito, assim, os gestores... mas está mudando assim de forma boa? Não, é sempre o aprendizado é difícil para o ser humano e faz parte do jogo. Ele nota quando ele tem problemas. Então, quando ele leva isso para um problema, para a vida pessoal, ele começa a ter conflito com o marido, com a esposa, com os filhos, ele começa a ter um problema de saúde, ele começa a falar, pô, será que eu estou acertando? E isso demora, né? Tem um gap ali para acontecer na vida. E com isso ele começa a prestar atenção que as outras pessoas também são humanas. Eu acredito que com o conceito cada vez mais de conhecimento, soft skills, ele começa a olhar antes de ter isso, antes de gerar esses problemas para ele e, consequentemente, para os subordinados dele. Então, eu acho que o conceito de liderança nos próximos anos é realmente a pessoa olhar mais para ele ter essa consciência emocional, física do que é importante e, consequentemente, ele baixa essa régua mental e consegue cobrar os outros com mais parcimônia, né? É certo eu dizer, então, que a hipnoterapia que você se formou, né, da formação que você buscou, ela contribuiu na sua liderança? Totalmente. Eu sou outra pessoa. Para você ter uma ideia, eu nem sei se você sabe, não sei se a gente bateu um papo sobre isso antes, das vezes que a gente conversou, mas eu cheguei a ter um câncer, por exemplo, e foi num nível de alto índice de estresse que eu tive. Graças a Deus eu consegui tratar, não tenho mais nada, mas na hora que eu descobri, foi um exame de rotina. Falou, achei aqui uma bolinha no seu cisto, um nódulo no seu rim, e isso daqui não tá com cara de ser algo bom. Eu saí de lá e falei, caramba, eu sou novo pra caramba, ainda nem tive filho, eu vou morrer. Foi a primeira vez que eu notei isso, e eu não notava.
Eu competia, acordava 4, 5 da manhã para treinar, depois eu já ia para o trabalho, voltava 11 horas, meia-noite, ia dormir 1 da manhã, dormia 3, 4 horas por dia. E eu achava isso normal e ao contrário, eu achava isso legal. Eu falava, caramba, né? É fantástico, eu sou uma máquina. Não existe esse negócio de máquina. Você realmente tem, né? Qualquer ser humano tem os seus limites. E quando eu fui atrás da hipnoterapia, eu falei, isso tinha que ser ensinado nas escolas. Porque, que nem eu falei ali do primo, qualquer coisa que a gente guarda na mente e não tem como você controlar racionalmente isso, ainda mais do 0 aos 7 anos, onde é todo o início das causas raízes ali, que a gente é como a gente é formado, qualquer professor nessa geração, até uns 10 anos, vamos colocar, do jeito que você cobra, do jeito que você fala, se expressa com uma criança, você está colocando na BIOS dele aquela programação. A mesma coisa, todos os reforços, como você trata ou é tratado. Então, a hipnoterapia, ela literalmente me abriu a cabeça, literalmente, para saber o quanto eu posso impactar na vida de alguém, baseado no jeito que eu me comunico, do jeito que eu cobro as pessoas. Então, tem como você cobrar e demonstrar uma autoridade sem precisar ser um carrasco propriamente dito. E isso daí é parte, obviamente, você fala, é da personalidade da pessoa. Sim, e a personalidade da pessoa é construída ao longo da vida dela. Então, quando você trabalha com a hipnoterapia, você consegue chegar nas causas raízes. Então, eu já atendi, por exemplo, pessoas que trabalhavam no mercado de investimento, por exemplo. Ele falava assim, Henrique, eu sei que eu tenho que vender aqui, nesse ponto da curva. Tenho todo o conhecimento, mas de alguma forma eu não sei por que eu vendo antes e eu perco dinheiro. Eu cheguei lá, só para você ter uma ideia da noção, na infância, era muito humilde, família humilde essa pessoa. Ele comprou fiado num mercadinho alguma coisa para vender para uma amiga dele mais velha. Essa amiga passou a perna nele, ele vendeu ali, ela levou, saiu correndo com as coisas. Ele ficou para trás, teve que avisar para o pai, apanhou do pai, porque tinha que pagar o fiado do mercadinho. E a partir dali, na mente dele, falou: para você se proteger, você precisa vender antes. E ele guardava isso. E conscientemente, ele trabalhando ali, ele não conseguia tomar a decisão, porque o subconsciente, querendo ou não, é 95% da nossa mente. Que incrível, né? É muito louco. Então é o que eu falei, a cabeça realmente gera tudo que a gente tem. E a gente acha que a gente controla. Até eu descobrir esse processo de como funciona realmente a mente, chega uma hora que você fala assim, não, imagina que a minha mente vai mandar em mim, eu controlo tudo. Não, não é assim. Até essas tomadas de decisão são fugas que a mente faz para que a gente não saia do nosso quadradinho, nosso gramado verde que a gente conhece. Eu acho que isso aí vale você mandar para o recorte ali, vai lá. Então vamos lá. Olha, gente, quando vocês têm alguma decisão que você fala assim, eu faço isso porque é do meu jeito, isso é uma fuga que o racional gera, é literalmente um escudo para te proteger a não mudar a sua programação, porque mudar a programação é algo muito difícil. Então você se mudar é realmente algo que a própria mente tenta evitar. Então isso daí é algo muito importante e, obviamente, existem ferramentas, desde mindfulness até outros itens, que você consegue trabalhar e tentar mudar o seu hábito. Uma das formas é a rotina. Quanto mais você faz alguma coisa, mais o seu cérebro absorve. Existe uma coisa que se chama fator crítico entre o racional e o subconsciente. E é literalmente um escudo, é um bloqueio que não deixa tudo entrar no subconsciente. Do 0 ao 7 você não tem esse fator crítico. Manda essa também lá, pô. Ah, é? Então, vai. Então, dentro desse conceito, gente, o fator crítico é algo que protege tudo que a gente está aqui no nosso racional vivendo para não ser 100% absorvido dentro do subconsciente. Esse fator crítico ele pode ser burlado através de alguns pontos. Autoridade, quando você ouve um médico, algum religioso que você confia muito, ou um policial, por exemplo, isso passa muito fácil pelo fator crítico. Outro nível é a repetição. Se você seguir um hábito durante muito tempo, isso se torna comum para você. Então, a ideia de você conseguir passar pelo subconsciente racionalmente é muito difícil. Existem técnicas para que você atinja isso. Então, é uma função muito bacana. E quando você chega na hipnoterapia,
não existe isso de dormir, né? Até eu acho que a hipnoterapia tinha que mudar de nome, porque hipnos é Deus do sono. E você não dorme em momento nenhum, e as pessoas não sabem disso. Ao contrário, toda hipnose é uma auto-hipnose. Uhum. Não tem como... É uma permissão, né? Exato, e não tem como a pessoa jogar uma sugestão, igual em filme, falar, passa todo o seu dinheiro. Você, mesmo hipnotizado, você vai falar assim, não, muito obrigado, o dinheiro é meu e acabou. Então você aceita sugestões. Inclusive, por esse processo terapêutico, você literalmente só vai aceitar sugestões que você queira, ou melhor, se você não quiser mudar, nada acontece. Ao mesmo tempo que você consegue transformar tudo, reprogramar todo um histórico de vida dentro de um hábito, você também pode falar, não quero isso para mim. Então, tudo depende da gente, né? Até na hipnose. E é legal nesse sentido, você consegue atingir as raízes, as camadas, e a pessoa fala, nossa, quando ela tá ali, né, dentro do processo, quando ela volta, ela fala assim, Henrique, que loucura, né? Porque a pessoa lembra de tudo. O que acontece? Ela não dormiu, ela tá comigo sempre em ponto, em tempo real. Fala, que loucura, eu não lembrava disso. Eu falei, é lógico, a gente nunca vai lembrar das causas raízes. O nosso racional não deixa chegar nisso. Então é uma forma de proteção do consciente para o inconsciente, né? Então é muito engraçado. Mas eu vejo como funciona essa parte da mente e eu acredito que as pessoas, se elas soubessem o que cada atitude gera para elas, elas pensariam 3 vezes antes de tomar qualquer atitude, de falar, Sim. porque isso impacta a ela e aos outros. Então é muito forte. E, ó, você não tem controle de nada, viu? A sua agenda não te pertence, né? Você planeja e Deus dá risada. Agora, você tem controle sobre o que você quer pensar. Na minha visão, é o único controle que você tem. Se você controlar o que você pensa, você vai ter um resultado na frente. Assim como, por exemplo, se você quer ter dinheiro no futuro, você precisa cuidar bem do dinheiro hoje. Exato. Você quer ter bons relacionamentos no futuro? Cuida dos relacionamentos hoje. Você quer ter saúde no futuro? Começa a cuidar da tua saúde hoje. É o único jeito que você tem, na minha visão, de conquistar essas coisas. Sim, né? transformar tudo num hábito, né? E através do aprendizado você vai jogando. Aí, de novo, na educação. Sabia que toda memória de curto prazo é o racional? Então, quando você vai, por exemplo, para o dia a dia, sua agenda do dia, isso está no racional. Tudo que é memória de longo prazo, automaticamente tem que ser jogado no subconsciente. Ou melhor, a forma de aprender é uma forma de burlar o fator crítico. Então, quando você fala, isso é importante, eu quero aprender, você automaticamente está rompendo o fator crítico nesse sentido. Então, a gente vê, é um processo de hipnose, o aprendizado de forma geral. As pessoas acham que a hipnose tem que estar de olho fechado, concentrando. Você pode hipnotizar qualquer pessoa com o olho aberto. Ela só fecha o olho para ter mais concentração e relaxamento, só isso. Sabe uma outra coisa que as pessoas fazem, que elas fazem muito mal para elas sem ter consciência? Procrastinação. Sim. Tem um efeito chamado efeito Zeigarnik. Não sei se você já ouviu falar desse efeito. O efeito Zeigarnik, ele diz que o nosso cérebro está muito mais preso nas coisas incompletas do que nas coisas completas. Então, por exemplo, você vai dormir e você tem um monte de coisa para fazer no dia seguinte. O teu cérebro fica com aquilo tudo no buffer, de tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Fazer uma lista, por exemplo, do que você vai ter que fazer no dia seguinte, desliga o teu cérebro de todas essas tarefas e deixa uma única tarefa, que é pegar a lista. Legal. E cada vez que você completa uma atividade, você vai lá e risca aquela atividade produzindo dopamina. O teste desse efeito, eles fizeram utilizando garçons. E é interessante, porque, por exemplo, o garçom passa na tua mesa e retira o seu pedido. Ele sabe que, enquanto ele não trouxer aquele prato, cada vez que ele passar ali, ele fala, opa, tá faltando ali o prato. Né? E ele lembra, inclusive, qual era o prato, na grande maioria das vezes, que você já havia pedido. E, de repente, ele vai na cozinha e fala, ó, a mesa 5 lá, pô, o prato lá de fritas não veio ainda. Uma vez que ele entregou para você, o cérebro dele se liberta daquilo e ele descarta. Então, a pessoa que procrastina, que ela fica deixando muitas coisas pendentes, ela começa a minar o processo de produção de dopamina. Pô, fantástico. E aí, no futuro, ela pode ter um tipo de problema e ela nem sabe de onde veio a origem disso. E tá na procrastinação dela. Nossa. Isso assim, eu liguei algumas pessoas que eu já atendi com esse caso de procrastinação e
bate muito com o que você está falando. Elas deixam literalmente o para depois sempre, mas aí é aquela história, no subconsciente tem o porquê, tem algum motivo. Eu já tive pessoas que abriram mão de se desenvolver financeiramente, veio um investidor e falou, ó, vamos melhorar a sua empresa, o que você está fazendo, e a pessoa ela dá o passo para trás, ela escolhe não fazer, porque ela tem alguma trava, algum bloqueio emocional, algo relacionado a dinheiro, e procrastinar sempre tem esse perfil, né? Você pode ver, muito da procrastinação é algo que é em benefício seu, não é dos outros. Você pode ver, quando você tem alguma coisa para atender com prazos, você abre mão do que é seu para fazer ao da outra pessoa. E você deixa de se desenvolver, e dopamina a gente sabe que é o que gera literalmente a felicidade, né? Literalmente o que você tem, a ideia do joguinho. Toda a vida é literalmente isso. Ela tem os pontos realmente de retorno. Então, quando a gente vê esse conceito de procrastinação, tem técnicas simples, por exemplo, a que você falou, anotar, colocar, por exemplo, o que você atingiu naquele dia também, existem várias técnicas, de você escrever quais foram os pontos que você teve de, literalmente, um objetivo alcançado, por menor que seja naquele dia, ele já te dá pontos para você crescer no dia seguinte. Então, existem muitas ferramentas, e a procrastinação, eu acho que hoje, em virtude de todo esse conhecimento, de tudo que a gente passa, você pode ver que as pessoas deixam muita coisa pela metade. Elas literalmente não finalizam ideias, né? Elas não chegam até literalmente ver ela florescer. Quantas pessoas a gente vê que tem ideias milionárias embaixo do travesseiro e o cara nunca desenvolve isso. Então é até triste falar, mas são ferramentas, e a gente sabe que tudo isso é baseado ali em várias integrações do conhecimento que ela teve desde a infância. Se a gente pudesse ter um chip, né, para trocar na cabeça. É um Matrix, né? É só espetar aqui. Henrique, eu sei que nós estamos aqui, ó, com o tempo, mas eu quero fazer mais perguntas para você. Vamos lá, à vontade. Você também tem uma atuação aqui como sócio de novos negócios do DRX Bank. Isso. Cara, quantas coisas mais você quer fazer? Fala um pouco dessa experiência aí. Vamos lá. Eu tive essa oportunidade, eu fui convidado para participar, eu tenho uma parte na empresa, inclusive, e esse banco, ele surgiu em virtude de uma fintech, ele surgiu da necessidade de alguns fundos de investimento para ter contas garantidas, as contas escrow. Então, ela é uma conta que ela é vinculada num contrato, basicamente. Esse contrato dita as porcentagens para cada parte, e em vez esse valor ele ser negociado, né, ali, foi feito no contrato, cai numa conta e o dono dessa conta que faz a distribuição, o próprio banco quem faz. Então, por isso que é uma conta garantida. Cada parte do contrato vai receber exatamente a sua proporção. Para essas contas, normalmente os bancos que trabalham com ela são contas caras. Então, você tinha que ter contratos muito bons. Normalmente, o pessoal que fornece incomodata matéria-prima para uma indústria, quando a indústria vai vender, ele põe uma proporção para retornar para quem fornece a matéria-prima, só que passa pela indústria e depois ela pode passar ou não, né? Vamos dizer assim, para essa pessoa que entregou a matéria-prima. Na conta escrow, não. Ela cai no banco e o banco explita exatamente isso. Então, ela surgiu isso pensando em fundos de investimento. A gente é o primeiro banco digital que tem a conta escrow. E isso daí começou, os valores são meio caros para se ter isso em bancos normais, a gente reduziu isso em 10% do custo natural do mercado aí de contas. Então, começou a surgir essas oportunidades para, por exemplo, até corretores de alto padrão de imóvel, onde ele já tem a porcentagem e a conta, em vez de cair na imobiliária, cair ali para a pessoa que está comprando a casa, já tem a porcentagem do corretor. Advogados que também trabalham dentro do processo com a porcentagem, não precisa mais da pessoa que recebeu repassar. Cai nessa conta e as duas partes recebem ali o que já está acordado. Então, você começou a conseguir fazer esse tipo de coisa. Depois disso, surgiu a necessidade de, principalmente pensando até do público da escola que me formei de hipnoterapia, é um produto normalmente de high ticket. E cursos também de formação aí de pessoas do mercado, altos players. O que acontece? Normalmente é uma compra única. Então, o processo de hipnoterapia, por exemplo, você não faz ao longo de anos. Você faz um processo de início, meio e fim.
Então, o que você normalmente demora anos para tratar, você vai tratar em 4 a 6 meses tudo que você precisar. Você fala, nossa, é assim mesmo. E ele tem, literalmente, uma possibilidade de você diluir esse custo num tempo maior, porque você não vai precisar no ano seguinte de novo. Quem compra um carro e por aí vai, quem faz um curso de alto padrão também para ter. Então, a gente fez maquininhas, por exemplo, que fazem parcelamento em até 21 vezes, que não é tão comum no mercado. As maquininhas de débito, crédito e por aí vai. Então, a gente conseguiu atender um público específico. E a mesma coisa, um gateway de pagamento, entre outras coisas. E tudo isso foi para isso que eu fui, entre aspas, chamado, para abrir realmente de acordo com as necessidades do mercado. E é uma área muito gostosa. Eu tenho uma equipe fantástica, mas é uma área que eu consigo atender uma necessidade do mercado. Então, está sendo um desenvolvimento aí muito bacana. Sempre cuidei da parte financeira das minhas empresas, das equipes que eu tenho, né? Mas você literalmente trabalhar com uma solução financeira é muito legal. Boa. Eu trouxe como hábito fazer uma pergunta, na verdade pedir para o ChatGPT fazer uma pergunta para o convidado. Show. Podemos à vontade ver como é que ele está vendo isso tudo? Claro. Vamos ver aqui o que ele vai fazer para a gente de questão. Vamos lá. Vamos abrir ele aqui. Já te dei informações de quem é o meu convidado aqui, o Henrique. E você sabe que ele é especialista, né, na área de educacional. Ele é um hipnoterapeuta. Você sabe que ele fundou aqui o Hub, como eu comentei, né, o Hub Educacional. E você sabe também que ele tem uma grande expertise nessa área de fintech. Eu gostaria que você formulasse uma pergunta para ele agora. Pergunta sugerida. Henrique, sua trajetória é marcada por uma combinação única de educação, saúde mental e inovação financeira. Na sua visão, como essas áreas podem se conectar para transformar a forma como líderes e empresas se desenvolvem e operam em um mundo tão acelerado e desafiador? Pergunta boa, hein? Essa pergunta permite que ele conecte suas diferentes áreas. É verdade, vai conectar muita coisa. Bom, vamos lá. Eu acho que hoje, e é uma das coisas, se você pegar o cerne do que eu faço, de forma geral, entre educação financeira e também de saúde mental, eu sempre, agora que ela fez a pergunta, eu conectei. É atender a necessidade de um público. Então, hoje, quando eu fui para a área da educação, foi porque eu vi a educação como uma coisa fundamental para qualquer evolução do ser humano. Então, na minha identidade da época que eu comecei a trabalhar nesse nicho, eu via esse conceito. Quando eu fiz a consultoria na área de engenharia ou empresarial, de gestão como um todo, desenhar os processos, é uma necessidade também das empresas. Hoje, com a parte do banco, né, é a mesma coisa que a gente estava falando até agora. E até uma das coisas que eu peguei, um dos braços que a gente tem hoje na DRX, só para você ver como é o conceito de você aproveitar as necessidades e atender essas necessidades atuais. A gente está com um braço de geração de créditos de carbono. Por quê? É algo que eu vi que o mundo vai precisar, de forma geral, e ao mesmo tempo, como qualquer empresário, eu vi essa oportunidade. Então, hoje, por exemplo, você viu que já no COP agora, no G20, a gente teve o conceito de as empresas no Brasil, tá para ser aprovado, até 2035 eles vão ter um limite de pegada de carbono. Depois disso, eles tomam multas ambientais ou eles vão ter que comprar créditos de quem tenha. Que é o conceito do crédito é assim, eu não posso mexer no meu processo e alguém tem que ir lá e eu estou investindo, né? Eu estou pagando para que alguém mantenha o que eu não posso fazer. Então, o crédito de carbono é isso. Europa está se transformando para em 2030, literalmente, você não ter mais nem automóveis que não sejam elétricos, no conceito não do avanço tecnológico, mas sim da pegada de carbono como um todo. Então, é uma necessidade. E onde a gente tem um dos países que tem maior território e área verde? Brasil. Né? Então, a gente vê aí como fazer. E um dos projetos que a gente está vendo, por exemplo, para o pessoal que tem pasto, que trabalha com gado, a fazerem áreas verdes sem perder a área do pasto, sem perder literalmente o gado que ele tem, gerando crédito de carbono adicional.
Então, isso são soluções que eu vejo de acordo com a necessidade. Eu acho que na hora que ela perguntou, eu falei, caramba, o que é? E é exatamente isso. Eu vejo, acho que essa facilidade de ver as necessidades das pessoas, do mercado como um todo, do público, e tentar atender da melhor forma possível. Seja na área educacional, gerando um processo em que eu vou cativar a pessoa e ela vai querer aprender, ela vai entender a necessidade, que eu acho que é isso que a geração atual precisa. Ela tem que primeiro entender o porquê, porque ela não é mais obrigada a nada. Sim. E a mesma coisa quando eu vou trabalhar com algum mercado, né? Por exemplo, do crédito de carbono, que é uma pessoa vai falar, pô, eu vou parar de ter pasto que gera um lucro considerável, que eu atendo para gerar crédito de carbono, por mais que seja bom para a humanidade a longo prazo, a gente tem o conceito de ser imediatista. Para que eu faço isso? Vou falar, e se você gerar crédito de carbono sem perder o seu pasto e o seu gado? Ele vai falar, pô, financeiramente isso me interessa, deixa eu ouvir mais. Então você consegue dar algo que primeiro dá um retorno imediato e ao mesmo tempo você está fazendo algo produtivo e bom para a sociedade. Então eu vi isso de forma geral em todos os projetos que eu tô. Inconscientemente é a forma que eu seleciono os meus projetos. Show de bola. Muito bem. Meu amigo, te dá um superpoder. Você tem no momento todos os WhatsApps, todos os números do WhatsApp no seu celular e você pode mandar uma mensagem para todas as pessoas do mundo. Que mensagem você mandaria? Cuide melhor da sua saúde mental, porque você tendo uma qualidade de vida, literalmente uma tomada de decisão mais tranquila, você consegue ter uma vida melhor pessoal, profissional, de todas as formas, consegue produzir mais e chegar onde você quer. Né? E ter essas metas. A gente só consegue ter uma meta de vida quando está bem consigo mesmo. Né? Seja financeiramente, seja profissionalmente. Então eu acho que a saúde mental hoje, a inteligência emocional de uma forma geral, é onde leva a pessoa a evoluir em todos os níveis que ela quiser. Show de bola. Tem alguma dica, alguma coisa que você queira deixar para quem está vendo a gente aí, algum recado, alguma coisa que eu não tenha perguntado? Pessoal, eu gostei muito daqui de falar com o Cris. O Cris é um amigo fantástico e eu vejo que a evolução agora dos próximos anos, ela vai depender da aquisição de conhecimento tecnológico e principalmente dessa saúde mental. Então, se vocês quiserem me acompanhar, eu tenho o @Henrique Hipnoterapeuta. Podem seguir, eu sempre vou estar passando um monte de informação lá. E o que precisarem perguntar, podem perguntar pelo Instagram. Vou aproveitar, vou deixar mais uma coisa para você aqui. As dicas do Henrique. Livro, série, filme. Vamos lá. Um livro que eu gosto muito, sempre gostei de ler. Isso pensando na parte cultural. Acho que O Senhor dos Anéis, do Tolkien, é uma série que ela não é só a história. Ela tem muito conhecimento ali, várias camadas de nível, onde você consegue aprender as coisas que é o ápice do ser humano. Ele tenta sempre apresentar na história dele uma formação, né, literalmente de tomada de decisões, seja do vilão, muito característico, seja dos heróis, mas uma coisa que demonstra essa evolução do ser humano. Ele mostra ao longo da tomada de decisões dos livros o quão você pode chegar. Então eu gosto muito desse conceito, isso como livro. Se você vê hoje filmes que estão falando cada vez mais de como essa evolução, agora o filme que acabou de sair, A Substância, é fantástico. Ele tem ali uma parte gore meio complicada, mas ele mostra exatamente para onde vai a cabeça da humanidade se você literalmente seguir todos os seus princípios com esse conceito de imediatismo. Se você realmente levar ao extremo, né, que seria ali a história, eu não vou dar spoilers, mas o que o ser humano ele pode chegar se você realmente não se concentrar, não segurar ali as suas emoções. Para minha geração aí, os fãs da Demi Moore, recomendação do filme, hein? Fantástico o filme. E eu acho que, bom, música, eu gosto muito, assim, desde música clássica até música eletrônica, rock. Então, vou dar uma música aqui que eu acho que eu gosto muito, More Than Words do Extreme. Eu acho uma música que ela tem um acústico legal, uma letra muito bacana e uma melodia gostosa, eu acho fantástico. Poderia colocar algumas outras músicas bacanas, mas eu acho que essa me veio na cabeça por um motivo.
Boa, show de bola, meu amigo. Show de bola, meu querido. Quero te agradecer demais aí mais uma vez, né? Passa muito rápido, eu falei para você que ia passar Você viu rápido. só? Foi muito rápido. Que eu tinha mais um monte de coisa que eu queria perguntar para você. Eu vou guardar para a gente fazer uma segunda edição. Então, já convite aceito já, quando você quiser. E tenho certeza aí que em 2025 a gente vai estar bastante junto, fazendo bastante coisa junto. Não espero outra coisa. Vamos estar juntos sim e desenvolver muita coisa aí para... Eu acredito que a nossa área da educação é isso, né? Antes de tudo, é evoluir, ajudar as pessoas a evoluírem. Então, estamos aí para isso. Boa, show de bola. Eu sei que o Rorô sempre me lembra aqui no final de passar né, os endereços, mas o Henrique já deixou aqui o endereço dele, porque é o seguinte, ó, segue ele na rede. Repete para nós qual que é o Instagram. Claro, @Henrique Hipnoterapeuta. Busca lá pelo Henrique. Você acompanha a rotina dele lá pelo Instagram e mais do que isso, se você de repente está precisando cuidar da sua mente, cuidar do seu negócio, porque ele entende mais do que a mente, ele entende de negócio, então as contribuições vão além. Eu diria que uma pessoa que entende de ser humano e entende de negócio, ela te ajuda a crescer ainda mais, porque vai te trazer novas possibilidades e novas oportunidades. Tá bom? Você que acompanhou a gente até aqui, viu que foi muito rico o bate-papo, falamos de um monte de coisa e tenho certeza que agregou nessas experiências que ele compartilhou. Tá bom? Te vejo no próximo episódio. Tchau!